Ela bateu na porta dele no meio da tempestade, segurando um bebê e implorando por abrigo. Ele era milionário e podia ter ignorado, mas nunca imaginou que aquela decisão mudaria sua vida para sempre. Eduardo Mendes estava terminando de revisar relatórios financeiros no escritório da mansão quando ouviu o som da campainha ecoando pelos corredores. Eram quase meia-noite e uma tempestade violenta açoitava a cidade há mais de uma hora. Ele franziu a testa, desconfiado. Ninguém fazia visitas àquela hora, especialmente com aquele tempo. A campainha tocou novamente, mais insistente desta vez. Eduardo se levantou da mesa de mogno maciço e caminhou até a janela que dava vista para a entrada principal. Através da cortina de chuva, conseguiu ver uma figura pequena parada em frente ao portão eletrônico, completamente encharcada. A pessoa estava segurando algo contra o peito e parecia tremer violentamente. Eduardo hesitou. Morando sozinho numa mansão isolada, não era prudente abrir para estranhos no meio da madrugada. Mas algo na postura desesperada da figura lá fora mexeu com algo dentro dele. A campainha tocou uma terceira vez, seguida de batidas fracas no vidro do portão. Ele desceu as escadas de mármore e foi até o interfone da entrada. Quando apertou o botão para falar, ouviu uma voz feminina fraca, quase engolida pelo barulho da tempestade. Por favor, só preciso de abrigo até a chuva passar. Tenho um bebê comigo. Eduardo ativou as câmeras de segurança e viu melhor a cena. Era uma mulher jovem, talvez uns 20 e poucos anos, com cabelos castanhos grudados no rosto pela chuva. Ela segurava um bebê pequeno contra o peito, tentando protegê-lo da tempestade com uma manta que já estava completamente molhada. Quem é você? O que está fazendo aqui? Eduardo perguntou pelo interfone. Meu nome é Camila. Por favor, meu filho está com muito frio. Só até a chuva diminuir. Eu prometo que vou embora depois. Havia algo na voz dela que tocou Eduardo profundamente. Não era apenas desespero. Era uma dignidade quebrada, como se pedir ajuda fosse a coisa mais difícil do mundo para ela. O bebê começou a chorar. Um som agudo que conseguia ser ouvido mesmo através da chuva e do interfone. Eduardo fechou os olhos por um momento, lutando contra seus instintos de autopreservação. Então, contra todo o bom senso, apertou o botão que abria o portão. Entre. Vou abrir a porta principal. Camila quase desabou de alívio quando o portão se abriu. Ela correu pela alameda de pedras até a entrada da mansão, seus tênis encharcados fazendo barulho molhado a cada passo. A porta se abriu antes mesmo dela chegar, revelando um homem alto de cabelos escuros, vestindo uma camisa social branca e calças de alfaiataria. Entre logo, Eduardo disse, fazendo um gesto para que ela se apressasse. Camila passou por ele e parou no hall de entrada, pingando água no piso de mármore. Ela olhou ao redor rapidamente, e Eduardo notou que seus olhos percorreram a decoração cara com um reconhecimento que não deveria ter alguém em situação de rua. Obrigada, ela disse, a voz tremendo de frio e emoção. Obrigada mesmo. Eu não sabia mais o que fazer. Eduardo trouxe toalhas do banheiro social e entregou para ela. Você está gelada. E o bebê? Camila descobriu o rosto de Miguel, que tinha parado de chorar, mas estava claramente desconfortável. Ele está bem, só com frio. Desculpa estar pingando na sua casa. Não se preocupe com isso. Eduardo estudou o rosto dela. Mesmo molhada e exausta, Camila era bonita de uma forma natural. Tinha olhos castanhos expressivos e traços delicados que sugeriam uma vida que nem sempre foi difícil. Por que escolheu justamente esta casa? Camila hesitou, enxugando o cabelo com a toalha. Estava caminhando há horas procurando abrigo. Vi que sua casa tinha luzes acesas e parecia segura. Parecia segura como? Não sei explicar. Só parecia. Ela olhou para ele diretamente pela primeira vez. Você tem cara de boa pessoa. Eduardo não conseguiu deixar de sorrir. Espero que sua intuição esteja certa. Qual é o nome do seu filho? Miguel. Ele tem 6 meses. Miguel escolheu aquele momento para começar a chorar novamente. Camila tentou acalmá-lo, balançando e fazendo ruídos suaves, mas estava claro que ela própria estava no limite da exaustão. Posso? Eduardo estendeu os braços. E depois de um momento de hesitação, Camila entregou o bebê para ele.
Para surpresa de ambos, Miguel parou de chorar quase imediatamente. Eduardo tinha um jeito natural com crianças. Segurava com firmeza, mas gentileza, e falava em tom baixo e tranquilizador. Ele gostou de você, Camila observou, parecendo genuinamente surpresa. Crianças são boas leitoras de caráter, Eduardo respondeu, ainda balançando Miguel. Camila, posso perguntar, vocês têm onde ficar depois que a chuva passar? O silêncio que se seguiu foi eloquente. Camila baixou os olhos, claramente constrangida. A gente se vira. Isso não é resposta. Temos alguns lugares. A mentira saiu fraca, pouco convincente. Eduardo olhou pela janela. A tempestade estava longe de diminuir, e segundo a previsão do tempo, continuaria a noite toda. Olha, você não vai sair com o bebê nessa chuva. Tem um quarto de hóspedes aqui em cima. Podem dormir aqui esta noite. Camila o encarou como se não tivesse ouvido direito. Você deixaria a gente dormir na sua casa? Seria desumano mandar vocês embora com esse tempo. Mas você não me conhece. Como sabe que pode confiar em mim? Eduardo sorriu, observando como Miguel estava confortável em seus braços. Se você fosse perigosa, não estaria pedindo ajuda debaixo da chuva com um bebê no colo. E além disso, ele fez uma pausa, estudando o rosto dela. Você não tem cara de criminosa. Lágrimas se formaram nos olhos de Camila. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, só aceite a ajuda. Eduardo mostrou o caminho para o quarto de hóspedes no segundo andar. Era um ambiente amplo e confortável, com banheiro privativo e uma vista bonita para os jardins da propriedade. Camila olhou ao redor com uma mistura de gratidão e algo que parecia nostalgia. É lindo, ela disse baixinho. Tem toalhas limpas no banheiro e vou trazer algumas roupas secas para você. Não vão servir perfeitamente, mas é melhor que ficar com essas molhadas. Quando Eduardo voltou com roupas e produtos de higiene, encontrou Camila sentada na beira da cama, segurando Miguel e cantarolando baixinho para ele. Era uma cena tocante, e Eduardo se surpreendeu com a onda de ternura que sentiu. Camila, ele disse, entregando as roupas. Sei que você disse que vai embora quando a chuva passar, mas, se precisar de alguns dias para se organizar, pode ficar. Esta casa é grande demais para uma pessoa só. Camila olhou para ele com olhos brilhantes de lágrimas contidas. Por que está sendo tão gentil comigo? Eduardo pensou na pergunta por um momento. Porque todo mundo merece uma oportunidade de recomeçar. E porque... Ele hesitou. Porque há muito tempo não ouço som de criança nesta casa. É reconfortante. Naquela noite, Eduardo ficou acordado por muito tempo, ouvindo os sons da casa que não estava mais vazia. Podia ouvir Camila caminhando suavemente pelo quarto, acalmando Miguel quando ele choramingava, cantarolando baixinho. Eram sons de vida, de família, coisas que ele não sabia que sentia falta até aquele momento. Havia algo sobre Camila que intrigava ele profundamente. A forma como ela falava, como se portava, como conhecia coisas sobre casas de luxo que uma pessoa sem teto não deveria conhecer. Mas qualquer que fosse sua história, Eduardo tinha certeza de que ela não era perigosa. Era apenas uma mulher em dificuldades, tentando proteger seu filho. Pela manhã, ele acordou com o cheiro de café fresco e algo delicioso sendo preparado na cozinha. Quando desceu, encontrou Camila fazendo panquecas, com Miguel sentado em uma cadeira improvisada feita com almofadas. Bom dia, ela disse, parecendo descansada e mais bonita que na noite anterior. Espero que não se importe. Quis fazer o café da manhã como agradecimento. Eduardo provou as panquecas e ficou impressionado. Eram perfeitas, leves e saborosas. Onde você aprendeu a cozinhar assim? Camila pausou por um segundo, como se tivesse que pensar na resposta. Minha mãe era uma boa cozinheira. Eduardo notou a hesitação, mas não comentou. Enquanto comiam, ele observou que Camila tinha maneiras refinadas à mesa. Sabia usar os talheres corretamente, mantinha postura elegante, falava com vocabulário elaborado. Não eram coisas que se aprende vivendo nas ruas. Camila, ele disse cuidadosamente, você não precisa me contar sua história se não quiser. Mas se precisar de ajuda, qualquer tipo de ajuda, pode confiar em mim. Camila o olhou nos olhos por um longo momento, como se estivesse avaliando se podia mesmo confiar nele. Minha situação é complicada.
Se você soubesse a verdade, quer tentar, você mudaria de ideia sobre me ajudar. Eduardo se inclinou para a frente na mesa. Camila, você bateu na minha porta no meio de uma tempestade, pedindo ajuda para proteger seu filho. Qualquer que seja sua história, isso me diz mais sobre seu caráter do que qualquer outra coisa poderia dizer. Pela primeira vez desde que chegou, Camila sorriu de verdade. Era um sorriso que transformava completamente seu rosto, tornando-a ainda mais bonita. Obrigada, Eduardo. Por tudo. De nada. E Camila, se quiser ficar mais alguns dias para se organizar, fique à vontade. Esta casa precisa de vida. 3 dias se passaram desde aquela tempestade inicial, e Eduardo ainda acordava surpreso ao ouvir vozes femininas ecoando pelos corredores da mansão. Camila havia se estabelecido na casa com uma naturalidade que o impressionava. Ela conhecia a rotina como se tivesse vivido ali por anos, sempre acordando antes dele para preparar café, mantendo tudo organizado sem que ele precisasse pedir. Naquela manhã de quinta-feira, Eduardo desceu para a cozinha e encontrou uma cena que fez seu coração se apertar de uma forma estranha. Camila estava de costas para ele, preparando ovos mexidos enquanto cantarolava baixinho. Miguel brincava no chão com panelas vazias, batucando e rindo. Era a imagem perfeita de uma família, algo que Eduardo nunca tinha experimentado. Bom dia, ele disse. E Camila se virou com um sorriso radiante. Bom dia. Fiz aqueles ovos mexidos com ervas que você gostou ontem. Ela serviu o prato com movimentos precisos, como se tivesse feito aquilo milhares de vezes. E suco de laranja fresco. Eduardo se sentou à mesa e observou Camila interagir com Miguel. Havia algo na forma como ela cuidava da criança que não conseguia identificar. Era amorosa, dedicada, mas às vezes parecia cautelosa demais, como se estivesse sempre alerta para algum perigo invisível. Camila, ele disse casualmente, você mencionou que ia se organizar. Precisa de ajuda para procurar trabalho? Conheço pessoas que poderiam... E não. A resposta saiu rápida demais, quase desesperada. Camila percebeu o tom e suavizou a voz. Quer dizer, ainda não estou pronta. Preciso de mais alguns dias, se não for incômodo. Eduardo estudou o rosto dela. Camila evitou seu olhar, fingindo estar muito concentrada em limpar a bancada que já estava impecável. Claro que pode ficar, mas posso perguntar o que está esperando acontecer? Só. Preciso ter certeza de que é seguro sair daqui. Seguro como? Camila parou de limpar e olhou pela janela da cozinha, como fazia várias vezes por dia. Era um hábito que Eduardo tinha notado. Ela sempre verificava os arredores. Sempre parecia estar esperando ver alguém que não deveria estar ali. Eduardo, você já fez algo que parecia certo na hora, mas depois percebeu que as pessoas iam interpretar de forma errada? A pergunta o pegou de surpresa. Acho que sim. Por quê? É complicado. Camila se sentou à mesa, segurando a xícara de café como se fosse uma âncora. Às vezes a verdade não importa. O que importa é o que as pessoas acreditam que é verdade. Eduardo estava prestes a fazer outra pergunta quando o telefone da casa tocou. Era um som raro. Poucas pessoas tinham aquele número. Ele atendeu na extensão da cozinha. Alô? Bom dia. Fala Roberto Silva, investigador particular. Estou procurando informações sobre uma mulher chamada Carolina Almeida, de aproximadamente 23 anos. Ela foi vista pela última vez nesta região. Eduardo sentiu seu sangue gelar. Do outro lado da mesa, Camila tinha ficado pálida como papel. Ela tinha ouvido o nome e sua reação foi imediata. Puro terror nos olhos. Não conheço ninguém com esse nome. Eduardo respondeu, mantendo a voz neutra. Posso perguntar por que está procurando por ela? É um caso particular. Se por acaso ela aparecer por aí, é importante que entre em contato comigo imediatamente. Tenho meu cartão, posso passar aí para deixar? Não será necessário. Como disse, não conheço essa pessoa. Eduardo desligou o telefone e se virou para Camila, que estava tremendo visivelmente. Miguel, como se sentisse a tensão da mãe, começou a choramingar. Carolina? Eduardo perguntou baixinho. Lágrimas escorreram pelo rosto de Camila. Eu posso explicar. Então explique. Camila pegou Miguel no colo, como se a presença da criança lhe desse força. Meu nome verdadeiro é Carolina Almeida. Camila é meu segundo nome. Eu mudei porque preciso me esconder. De quem?
De pessoas que acreditam que fiz algo terrível. Carolina respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Eduardo, eu juro que não sou criminosa. Mas se eles me encontrarem... O que você fez? Salvei Miguel. As palavras saíram como um sussurro. Salvei ele de pessoas que queriam machucá-lo. Eduardo se inclinou para a frente. Como assim? Carolina olhou para Miguel, que tinha parado de chorar e estava brincando com uma colher. Miguel não é meu filho biológico. Eu era babá dele. Seus pais eram pessoas importantes, políticos. Uma noite ouvi uma conversa que não deveria ter ouvido. Descobri que iam usar Miguel para chantagear alguém que estavam dispostos a machucá-lo se fosse necessário. E você fugiu com ele? Peguei Miguel e saí de casa no meio da madrugada. Mas quando chegaram em casa e viram que estávamos sumidos, inventaram uma história. Disseram que eu sequestrei Miguel, que sou perigosa. Carolina limpou as lágrimas com as costas da mão. Agora todo mundo acredita que sou criminosa. Eduardo processou a informação lentamente. A história explicava muita coisa. A forma como Carolina cuidava de Miguel, como conhecia casas luxuosas, porque estava sempre olhando por cima do ombro. Carolina, se é verdade o que está dizendo, por que não foi à polícia? Ela riu, mas foi um som amargo. Os pais de Miguel têm influência política. Quem vai acreditar na palavra de uma babá contra a deles? Eduardo se levantou da mesa e começou a andar pela cozinha, processando tudo o que tinha ouvido. Carolina o observava com ansiedade, claramente esperando que ele pedisse para ela ir embora. Eduardo, ela disse com voz quebrada, eu entendo se você quiser que eu vá embora. Não quero trazer problemas para você. Ele parou de andar e a olhou diretamente. Carolina, olhe para mim. Ela levantou os olhos, esperando ver decepção ou medo. Em vez disso, viu determinação. Você salvou uma criança de pessoas que queriam machucá-la. Isso faz de você uma heroína, não uma criminosa. Mas o investigador? O investigador pode procurar Carolina Almeida em outro lugar. Aqui só moram Eduardo Mendes e sua funcionária Camila. Eduardo se sentou novamente. Se você confiar em mim, vou ajudá-la a provar sua inocência. Carolina desabou em lágrimas. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de algo que ela não sentia há meses. Esperança. Por que está fazendo isso por mim? Ela perguntou entre soluços. Eduardo olhou para Miguel, que estava observando a cena com curiosidade infantil. Depois olhou para Carolina. Porque acredito em você. E porque... Ele hesitou. Porque vocês dois trouxeram algo para esta casa que eu não sabia que estava faltando. O quê? Propósito. Há anos vivo só para trabalhar, para ganhar dinheiro, para fechar negócios. Mas desde que vocês chegaram, sinto que minha vida tem significado real. Carolina secou as lágrimas e olhou para Eduardo com uma intensidade nova. Eduardo, você precisa entender que me ajudar pode ser perigoso. Essas pessoas têm muito poder. Eu também tenho poder, Carolina. E influência. E, principalmente, tenho algo que eles não têm. O quê? A verdade do meu lado. Miguel escolheu aquele momento para balbuciar algo parecido com papai, olhando diretamente para Eduardo. Ambos ficaram em silêncio, surpresos com a palavra. Ele nunca falou isso antes, Carolina sussurrou. Eduardo estendeu os braços e Miguel foi para ele sem hesitar, como sempre fazia. Vendo os dois juntos, Carolina sentiu seu coração se encher de uma emoção que não experimentava há muito tempo. Não era apenas gratidão ou alívio. Era algo muito mais profundo. Eduardo, ela disse baixinho, não sei como vou retribuir tudo isso. Ele sorriu, balançando Miguel, que agora estava tentando pegar os botões da sua camisa. Você já retribuiu. Vocês me mostraram que uma casa não é apenas um lugar onde se dorme. É um lugar onde se constrói memórias. Naquele momento, Carolina soube que não importava o que acontecesse no futuro. Não importavam os investigadores ou as ameaças do passado. Ali, naquela cozinha, com Eduardo segurando Miguel como se fosse seu próprio filho, ela tinha encontrado algo que pensava ter perdido para sempre. Tinha encontrado uma família. 10 dias após a chegada de Carolina, uma semana depois da ligação do investigador, e a tensão na casa era palpável. Carolina mal conseguia dormir.
sempre acordando no meio da noite para verificar se Miguel estava bem, se ninguém tinha invadido a propriedade. Eduardo notava as olheiras escuras no rosto dela, a forma como suas mãos tremiam quando preparava o café. Naquela manhã de domingo, ele decidiu que precisava saber de tudo. Não podia protegê-la adequadamente sem conhecer todos os detalhes da situação. Encontrou Carolina na sala de estar, organizando alguns brinquedos improvisados que tinha feito para Miguel com objetos da casa. Carolina, precisamos conversar, Eduardo disse, sentando no sofá ao lado dela. Ela parou o que estava fazendo, as mãos congelando no ar. Sobre o quê? Sobre a verdade completa. Não posso ajudá-la se não souber exatamente contra o que estamos lutando. Carolina suspirou profundamente, como se soubesse que esse momento chegaria eventualmente. Eduardo, algumas verdades são perigosas demais para compartilhar. Mais perigosas do que essa situação em que vocês já estão? Miguel estava brincando no tapete entre eles, babando em um ursinho de pelúcia que Eduardo tinha comprado no dia anterior. A cena doméstica contrastava drasticamente com a gravidade da conversa. Está bem, Carolina disse finalmente. Mas promete que não vai me odiar quando souber de tudo? Prometo. Carolina se levantou e foi até a janela, observando os jardins da propriedade. Os pais de Miguel não eram apenas políticos comuns. Eles estavam envolvidos em algo muito sujo. Desvio de verbas públicas, contratos fraudulentos, lavagem de dinheiro. Eduardo sentiu um aperto no estômago. Como você descobriu isso? Eu morava na casa deles há 2 anos. Cuidava de Miguel desde que ele nasceu. Uma noite acordei porque ele estava chorando e fui até o quarto dele. Passei pela biblioteca e ouvi vozes. Reconheci a voz do Sr. Albuquerque, pai de Miguel, discutindo com outros homens. Carolina pausou, as lembranças claramente dolorosas. Eles estavam planejando usar Miguel como garantia numa negociação que tinha dado errado. Falaram em sequestrar o próprio filho, fingir que alguém tinha pego ele para desviar a atenção das investigações que estavam acontecendo. Meu Deus, Eduardo sussurrou. Ouvi um dos homens dizer que, se fosse necessário, podiam machucar Miguel de verdade para tornar a história mais convincente. Que cicatrizes tornavam o sequestro mais realista. Carolina se virou para Eduardo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquele momento soube que não podia deixar isso acontecer. Eduardo se levantou e foi até ela, colocando as mãos nos ombros de Carolina. Você fez a coisa certa. Fiz? Peguei Miguel no meio da madrugada e saí da casa. Levei apenas documentos dele, algumas roupas e o pouco dinheiro que tinha guardado. Mas quando eles descobriram que tínhamos sumido, inventaram a história do sequestro? Pior que isso. Disseram que eu era chantagista, que tinha tentado extorquir dinheiro deles ameaçando machucar Miguel, que quando recusaram pagar, eu sequestrei a criança. Carolina limpou as lágrimas com raiva. Usaram a influência política deles para espalhar essa versão. Agora sou procurada como criminosa. Eduardo processou as informações lentamente. A situação era muito mais complexa e perigosa do que tinha imaginado. Carolina, você tem alguma prova do que ouviu? Não. Era minha palavra contra a deles. Quem ia acreditar numa babá? Miguel escolheu aquele momento para engatinhar até Eduardo, levantando os bracinhos para ser pego. Eduardo o ergueu automaticamente e a criança se aconchegou contra seu peito com uma confiança total que tocou profundamente seu coração. Eduardo, Carolina disse hesitante, tem uma coisa que ainda não te contei. O quê? Miguel, ele não é filho biológico dos Albuquerque. Eduardo franziu a testa. Como assim? Eles adotaram Miguel quando ele tinha 3 meses. A mãe biológica era muito jovem, sem condições de criar. Mas durante o processo de adoção, descobri que os Albuquerque falsificaram documentos, pagaram propina, fizeram coisas ilegais para conseguir a guarda. A revelação atingiu Eduardo como um soco. Então, Miguel, foi traficado na prática. Os pais verdadeiros nem sabem onde ele está. Carolina se sentou pesadamente no sofá. Eles escolheram Miguel especificamente porque sabiam que ninguém iria procurar muito se algo acontecesse com ele. Eduardo sentiu uma fúria crescendo dentro dele. Olhou para Miguel, que estava brincando inocentemente com os botões da sua camisa, alheio a toda a tragédia que cercava sua pequena vida. Carolina, precisamos encontrar os pais biológicos dele.
Bom, como? Não tenho acesso aos documentos reais, e os Albuquerque destruíram qualquer evidência que pudesse comprometê-los. Eduardo começou a andar pela sala, sua mente trabalhando rapidamente. Tenho contatos no judiciário, investigadores particulares honestos, pessoas que podem ajudar. Eduardo, essas pessoas que estão atrás de mim têm muito poder. Elas podem destruir sua vida também se você se meter nisso. Ele parou na frente dela, segurando Miguel com uma mão e estendendo a outra para Carolina. Deixa eu me preocupar com isso. Carolina pegou a mão dele, sentindo a firmeza e determinação no toque. Por que está disposto a arriscar tanto por nós? Eduardo olhou nos olhos dela, vendo não apenas a beleza física, mas a coragem, a força, o amor incondicional que ela tinha por uma criança que nem era biologicamente sua. Porque vocês são a família que nunca soube que queria. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Carolina sentiu seu coração acelerar, uma mistura de esperança e medo tomando conta dela. Eduardo, eu sei que é loucura. Sei que nos conhecemos há poucos dias, mas desde que vocês chegaram aqui, sinto que minha vida finalmente faz sentido. Hã? Miguel babucou algo incompreensível e estendeu uma mãozinha para Carolina, como se quisesse unir os três. Eles riram, apesar da tensão do momento. Eu também sinto isso, Carolina admitiu baixinho. Mas tenho medo de que, quando tudo isso acabar, você perceba que não era amor de verdade. Era só a adrenalina da situação. Eduardo passou o braço livre ao redor dela, criando um abraço que incluía os três. Carolina, o que sinto por você e por Miguel não tem nada a ver com adrenalina. Tem a ver com acordar de manhã e ouvir vocês conversando na cozinha. Tem a ver com chegar em casa depois do trabalho e encontrar vida aqui dentro. Carolina encostou a cabeça no ombro dele, permitindo-se pela primeira vez em meses sentir-se realmente segura. O que vamos fazer? Primeiro, vou contratar segurança discreta para a casa. Depois, vou usar todos os meus contatos para investigar os Albuquerque e encontrar evidências do que realmente aconteceu. E se não conseguirmos provar nada? Eduardo a olhou nos olhos com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Então vamos embora daqui, os três, para outro país se for necessário. Mas não vou deixar que separem nossa família. A palavra família ecoou na sala como uma promessa. Carolina sentiu lágrimas de gratidão e algo mais forte, amor verdadeiro, enchendo seus olhos. Eduardo, você precisa entender que se ficar comigo, sua vida vai mudar completamente. Pode perder negócios, amizades, status social. Carolina, olha para mim. Ele segurou o rosto dela com a mão livre. Sucesso financeiro eu já tenho. Status social é algo vazio. Mas isto... Ele olhou para Miguel, depois para ela. Isto é real. Isto vale qualquer sacrifício. Miguel escolheu aquele momento para dar uma risadinha e esticar os bracinhos para os dois, como se entendesse que estava sendo incluído em algo especial. Os três riram juntos, e pela primeira vez desde que fugiu, Carolina permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, eles realmente pudessem ter um final feliz. Então vamos lutar, ela disse, determinação substituindo o medo em sua voz. Vamos provar a verdade e recuperar a vida que Miguel merece. Eduardo sorriu e beijou a testa dela suavemente. Vamos sim. Juntos. 3 semanas após a chegada de Carolina, 2 semanas depois de descobrir a verdade. A mansão agora tinha segurança discreta, câmeras adicionais e um sistema de alarme que fazia Carolina se sentir um pouco mais tranquila. Mas naquela terça-feira de manhã, tudo mudou quando o interfone tocou às 8 horas. Eduardo atendeu da cozinha, onde estava tomando café com Carolina e Miguel. Alô? Bom dia, senhor Mendes. Sou o delegado Cardoso da Polícia Civil. Preciso falar com o senhor sobre um assunto urgente. O sangue de Carolina gelou. Ela pegou Miguel no colo instintivamente, pronta para correr se fosse necessário. Eduardo notou seu pânico e segurou sua mão por baixo da mesa. Claro, delegado. Pode entrar. Minutos depois, um homem de meia idade, cabelos grisalhos e expressão séria, adentrou a sala principal. Estava acompanhado de uma mulher mais jovem, aparentemente uma investigadora. Senhor Mendes, obrigado por nos receber. Estamos investigando o desaparecimento de uma criança
E temos informações de que uma suspeita pode estar escondida nesta região. Eduardo manteve a voz calma. Que tipo de informações? O delegado mostrou uma foto de Carolina tirada há 2 anos, quando ainda trabalhava para os Albuquerque. Esta mulher, Carolina Almeida, sequestrou Miguel Albuquerque há 3 semanas. Os pais estão desesperados. Carolina sentiu vontade de gritar, de contar toda a verdade ali mesmo, mas Eduardo apertou discretamente sua mão, pedindo paciência. Delegado, Eduardo disse cuidadosamente, posso perguntar que evidências vocês têm contra esta mulher? Ela desapareceu na mesma noite que a criança. Deixou um bilhete dizendo que os pais nunca mais veriam o filho se não pagassem 2 milhões de reais. Carolina não conseguiu se conter. Isso é mentira. Todos se viraram para ela. O delegado franziu a testa. Senhora? Camila Santos. Eduardo respondeu rapidamente. Trabalha aqui como doméstica. A investigadora estudou o rosto de Carolina com atenção. Senhor Mendes, esta mulher se parece muito com a suspeita que procuramos. Eduardo sentiu o suor frio escorrer pelas costas, mas manteve a compostura. Delegado, muitas pessoas se parecem. Camila trabalha aqui há meses. Posso provar com contratos e pagamentos. Mesmo assim, gostaríamos de fazer algumas perguntas a ela. O delegado se dirigiu a Carolina. Senhora, poderia nos dizer onde estava há 3 semanas? Carolina respirou fundo, lembrando da história que Eduardo tinha combinado com ela. Estava trabalhando aqui, senhor delegado. Nunca saí da cidade. E a criança que está com você? É meu filho, Miguel. Posso mostrar os documentos se necessário. Eduardo se levantou. Delegado, respeito o trabalho de vocês, mas estão incomodando minha funcionária sem motivo. Se precisam investigar alguém, façam isso com mandado judicial. O delegado trocou um olhar significativo com a investigadora. Senhor Mendes, os Albuquerque são pessoas muito influentes. Eles querem o filho de volta, e quem estiver escondendo a sequestradora vai enfrentar consequências sérias. Entendo. Mas como disse, aqui só vivem pessoas honestas. Depois que os policiais saíram, Carolina desabou no sofá, tremendo violentamente. Eduardo, eles vão voltar. Vão descobrir quem eu sou. Não vão. Eduardo se sentou ao lado dela, segurando Miguel que choramingava sentindo a tensão dos adultos. Amanhã vou me encontrar com Marcos Ribeiro. Quem é? Um dos jornalistas investigativos mais respeitados do país. Se alguém pode expor a verdade sobre os Albuquerque, é ele. Na manhã seguinte, Eduardo dirigiu até o centro da cidade para se encontrar com Marcos, em um café discreto. O jornalista era um homem magro, de óculos, com reputação de nunca ter se vendido para políticos corruptos. Eduardo, há anos que não nos vemos, Marcos disse, apertando sua mão. Pelo telefone você mencionou algo sobre os Albuquerque? Marcos, vou te contar uma história que pode render o prêmio Pulitzer, mas também pode colocar sua vida em risco. O jornalista se inclinou para a frente interessado. Fale. Eduardo contou tudo, sobre Carolina, sobre Miguel, sobre o esquema de corrupção, sobre a adoção ilegal. Marcos tomava notas furiosamente, fazendo perguntas detalhadas. Eduardo, se isso for verdade, é o escândalo político da década. Mas preciso de provas. Carolina ouviu conversas, conhece detalhes que só quem vivia na casa saberia. Não basta. Preciso de documentos, gravações, algo concreto. Eduardo pensou por um momento. E se eu conseguir que Carolina teste em você? Se ela passar num detector de mentiras? Seria um começo. Mas Eduardo... Marcos baixou a voz. Os Albuquerque têm tentáculos em todo lugar. Judiciário, mídia, polícia. Se descobrirem que estou investigando eles, por isso preciso saber se posso confiar em você. Marcos olhou nos olhos de Eduardo. Pode, mas em troca, quero exclusividade total da história. Quando Eduardo voltou para casa, encontrou Carolina no jardim com Miguel, aproveitando o sol da tarde. Ela parecia mais relaxada e ele odiou ter que trazer más notícias. Como foi? Ela perguntou, notando a expressão preocupada dele. Marcos quer ajudar, mas precisa de mais que apenas seu testemunho. Carolina suspirou. Eduardo, tem uma coisa que ainda não te contei. O quê? Na noite que fugi com Miguel, consegui fotografar alguns documentos do escritório do Sr. Albuquerque
Estão no meu celular antigo. Eduardo sentiu o coração acelerar. Que tipo de documentos? Contratos falsos, recibos de pagamentos suspeitos, conversas impressas. Carolina hesitou. E uma lista com nomes de outras crianças que eles compraram ilegalmente. Carolina! Eduardo quase gritou. Por que não me contou isso antes? Porque o celular está com a bateria morta há semanas e tenho medo de ligar. Se eles conseguirem rastrear... E onde está o celular? Carolina correu para o quarto e voltou com um smartphone antigo. Eduardo o examinou. Era um modelo simples, mas se as fotos estivessem lá, seriam evidências suficientes para derrubar os Albuquerque. Vamos até a cidade comprar um carregador, Eduardo disse. Mas em uma loja longe daqui e vamos deixar o celular desligado até conseguirmos transferir tudo para um lugar seguro. Naquela noite, depois de Miguel adormecer, Eduardo e Carolina se sentaram na sala com o celular carregado. Com mãos trêmulas, Carolina o ligou e foi direto para a galeria de fotos. Aqui, ela disse, mostrando a tela para Eduardo. O que ele viu o deixou enjoado. Eram dezenas de fotos de documentos que comprovavam tudo o que Carolina havia dito. Contratos de compra de bebês, listas de fornecedores, recibos de pagamentos para juízes e funcionários públicos. Era um esquema muito maior do que tinham imaginado. Meu Deus, Carolina, isso aqui vai explodir o governo inteiro. Tem mais. Carolina passou para outras fotos. Esta é uma conversa impressa onde eles falam sobre se livrar de Miguel quando ele não fosse mais útil. Eduardo leu a conversa e sentiu uma fúria assassina crescer dentro dele. Os Albuquerque não apenas tinham comprado Miguel ilegalmente, como planejavam eliminá-lo quando fosse conveniente. Carolina, isso aqui não é apenas prova da sua inocência. É prova de que você salvou a vida de Miguel. Lágrimas de alívio escorreram pelo rosto dela. Significa que podemos provar a verdade? Significa que vamos destruir esses monstros. Eduardo imediatamente transferiu todas as fotos para um pendrive, depois para seu computador, depois para a nuvem em 3 contas diferentes. Não ia arriscar perder essas evidências. Enquanto fazia um backup dos arquivos, o telefone da casa tocou. Eduardo atendeu, esperando que fosse Marcos retornando sua ligação. Eduardo Mendes? A voz era fria, calculista. Sim. Fala, deputado Albuquerque. Acredito que você tenha algo que me pertence. Eduardo sentiu seu sangue gelar. Não sei do que está falando. Claro que sabe. E sabe também que posso tornar sua vida um inferno se não devolver meu filho imediatamente. Deputado, acho que ligou para o número errado. Eduardo, conheço homens como você. Homens que acham que dinheiro os torna intocáveis. Mas você nunca enfrentou alguém como eu. A voz do deputado estava carregada de ameaça. Tem 24 horas para me devolver Miguel. Ou vai descobrir que existem coisas piores que perder dinheiro. A ligação foi encerrada. Eduardo ficou parado, segurando o telefone, processando a ameaça direta. Quem era? Carolina perguntou. Mas a resposta estava estampada no rosto pálido de Eduardo. Eles sabem onde estamos. Eduardo não conseguiu dormir naquela noite. Ficou acordado, caminhando pela casa, verificando as câmeras de segurança, testando alarmes. A ameaça do deputado Albuquerque ecoava em sua mente como um tambor constante. 24 horas. Era tudo o que tinham. Às 5 da manhã, ele ligou para Marcos Ribeiro. Eduardo, que horas são essas? A voz do jornalista estava embargada de sono. Marcos, preciso que você publique a matéria hoje. Agora. Hoje? Eduardo, preciso verificar as fontes, confirmar as informações. Não temos tempo. Eles descobriram onde estamos e deram um ultimato de 24 horas. Silêncio do outro lado da linha. Meu Deus. Eduardo, isso é muito perigoso. Se eu publicar sem confirmação total, as fotos que Carolina tirou são prova suficiente. Marcos, se você não publicar hoje, pode nunca mais ter essa oportunidade. Está bem. Vou trabalhar nisso agora mesmo. Mas, Eduardo, vocês precisam sair daí. Imediatamente. Eduardo desligou e subiu para o quarto onde Carolina dormia com Miguel. Ela estava acordada. Obviamente também não tinha conseguido descansar. Eduardo, aconteceu alguma coisa? Precisamos sair daqui. Agora. Carolina se levantou rapidamente, pegando Miguel, que começou a chorar, sentindo a agitação dos adultos. Para onde? Tenho uma casa de campo a 2 horas daqui.
Lugar isolado, seguro. Podemos ficar lá até a situação se resolver. Enquanto Carolina arrumava as poucas coisas que tinham, Eduardo fez várias ligações. Contratou uma empresa de segurança para escoltar eles até a propriedade rural, acionou seus advogados e enviou cópias de todas as evidências para 3 locais diferentes. Eduardo, Carolina o chamou quando estavam carregando o carro. E se não conseguirmos provar nada? E se eles forem poderosos demais? Eduardo parou o que estava fazendo e se virou para ela. Carolina estava pálida, segurando Miguel com força, medo estampado no rosto. Carolina, olhe para mim. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Não importa o que aconteça. Não vou deixar que machuquem vocês. Nunca. Mas se tivermos que fugir do país, se nunca mais pudermos voltar, então fugimos. Os 3 juntos. Eduardo beijou a testa dela suavemente. Carolina, você e Miguel são mais importantes que qualquer coisa nesta vida. Mais importantes que dinheiro, negócios, status social. Se for necessário abandonar tudo para manter vocês seguros, farei isso sem hesitar. Lágrimas escorreram pelo rosto de Carolina. Eduardo, você mal me conhece. Como pode estar disposto a sacrificar tanto? Porque te amo. As palavras saíram naturalmente, sem medo ou hesitação. Amo você e amo Miguel como se fossem minha família há anos. Carolina se jogou nos braços dele, Miguel espremido entre os dois. Eu também te amo. Amo você de uma forma que não sabia que era possível. Eles se beijaram ali mesmo no meio da garagem, com Miguel babucando entre eles. Era um beijo desesperado, cheio de amor e medo, de promessas e incertezas. Papai, papai! Miguel gritou, estendendo os bracinhos para Eduardo. Ambos riram através das lágrimas. Ouviu isso? Carolina sussurrou. Ele sabe que você é o pai dele agora. Eduardo pegou Miguel no colo, sentindo uma onda de amor paternal que nunca tinha experimentado antes. E você é minha mulher, minha família. Não importa o que aconteça. A viagem para a casa de campo foi tensa. Eduardo dirigia verificando constantemente o retrovisor, enquanto 2 carros de segurança os escoltavam. Carolina mantinha Miguel distraído cantando baixinho, mas seus olhos também estavam sempre alertas. A propriedade rural era perfeita para se esconder, isolada, cercada por mata, com apenas uma estrada de acesso. Eduardo tinha comprado o lugar anos atrás como refúgio, nunca imaginando que um dia seria literalmente isso. É bonito aqui, Carolina disse, observando a casa rústica de madeira cercada por jardins selvagens. É nosso agora, Eduardo respondeu. Nosso lar temporário. Instalaram-se rapidamente. Eduardo montou um escritório improvisado para coordenar a operação de exposição dos Albuquerque, enquanto Carolina organizou um espaço seguro para Miguel brincar. Às 2h, o telefone de Eduardo tocou. Era Marcos. Eduardo, a matéria está no ar. Como estão reagindo? Internet pegando fogo. Trending topic no Twitter. Outros jornais já estão republicando. O Ministério Público disse que vai abrir investigação imediata. Eduardo suspirou de alívio. E os Albuquerque? Silêncio total. Mas Eduardo, a polícia está dizendo que vocês são suspeitos de chantagear o deputado, que estão usando a criança para extorquir dinheiro. O quê? Eduardo sentiu o mundo girar. Marcos, você publicou as evidências? Publiquei tudo. Mas eles são poderosos, Eduardo. Vão tentar inverter a narrativa. Quando Eduardo desligou, Carolina estava parada na porta, tendo ouvido toda a conversa. Eles vão tentar nos acusar de chantagem? Ela perguntou. Vão tentar, mas temos as provas do nosso lado. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir no quarto improvisado, Eduardo e Carolina se sentaram na varanda da casa, observando as estrelas. O silêncio do campo era reconfortante depois da tensão dos últimos dias. Eduardo, Carolina disse, encostando a cabeça no ombro dele. Não importa como isso termine. Quero que saiba que estes foram os dias mais felizes da minha vida. Por quê? Porque pela primeira vez me senti parte de uma família de verdade. Você me tratou como uma igual, me protegeu, amou Miguel como filho próprio. Ela pausou, procurando as palavras certas. Você me devolveu a dignidade. Eduardo passou o braço ao redor dela, puxando-a mais perto. Carolina, quando tudo isso acabar,
Quero que casemos. Quero adotar Miguel oficialmente. Quero construir uma vida de verdade com vocês. Mesmo sabendo que nossa vida sempre pode ser complicada, que sempre pode haver pessoas tentando nos prejudicar, especialmente por isso. Quero estar ao lado de vocês em todas as batalhas. Carolina se virou para olhá-lo nos olhos. Eduardo, você tem certeza? Ainda dá tempo de voltar atrás, de escolher uma vida mais fácil? Carolina. Eduardo segurou o rosto dela entre as mãos. Você salvou uma criança inocente de pessoas que queriam machucá-la. Você enfrentou perigos sozinha para proteger alguém que amava. Você é a mulher mais corajosa que já conheci. Como poderia querer uma vida diferente? Eles se beijaram novamente, um beijo longo e profundo que selava todas as promessas que tinham feito um ao outro. O telefone de Eduardo tocou, interrompendo o momento. Era um número desconhecido. Eduardo Mendes? A voz era diferente desta vez, mais jovem, mais nervosa. Sim, aqui é a doutora Amanda Costa, do Ministério Público. Senhor Mendes, preciso falar urgentemente com vocês sobre as evidências que foram publicadas hoje. Eduardo trocou um olhar significativo com Carolina. Pode falar. As evidências são suficientes para desarmar completamente o esquema dos Albuquerque. Mas precisamos do testemunho de Carolina Almeida para fechar o caso. Doutora, Carolina está disposta a testemunhar, mas precisamos de garantias de proteção. Já estão providenciadas. Senhor Mendes, quero que saibam que o trabalho de vocês pode salvar dezenas de outras crianças que foram vítimas desse esquema. Quando Eduardo desligou, Carolina estava chorando, mas dessa vez eram lágrimas de esperança. Conseguimos? Ela perguntou. Conseguimos. Vamos derrubar esses monstros e salvar todas as crianças que pudermos. Quando Carolina se jogou nos braços dele, e pela primeira vez desde que tudo começou, ela se permitiu acreditar que realmente podiam ter um final feliz. Te amo. Ela sussurrou no ouvido dele. Também te amo. Para sempre. 4 meses após a chegada de Carolina na tempestade. O Tribunal de Justiça estava lotado naquela manhã de quinta-feira. Jornalistas, curiosos, famílias de outras vítimas do esquema Albuquerque, todos queriam presenciar o julgamento que tinha abalado o país inteiro. Carolina estava sentada na primeira fileira, vestindo um terno azul marinho que Eduardo tinha comprado especialmente para aquele dia. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua postura era ereta, digna. Ao lado dela, Eduardo segurava Miguel no colo. A criança agora com 9 meses, sorridente e saudável, alheia à importância daquele momento. Carolina Almeida, aproxime-se para prestar depoimento. O juiz Dr. Henrique Moraes chamou. Carolina se levantou, respirou fundo e caminhou até o púlpito. Durante 3 meses tinha se preparado para aquele momento com a ajuda de psicólogos e advogados. Sabia que suas palavras poderiam libertar não apenas Miguel, mas dezenas de outras crianças que tinham sido vítimas do esquema criminoso. Senhora Carolina, o promotor Dr. Santos começou. Pode nos contar com suas próprias palavras o que presenciou na casa dos réus. Carolina olhou para a mesa onde estavam sentados o deputado Albuquerque e sua esposa. Eles evitaram seu olhar, mas ela podia sentir o ódio emanando deles. Na noite de 15 de março, Carolina começou, sua voz firme e clara. Acordei porque Miguel estava chorando. Ao passar pela biblioteca, ouvi uma conversa entre o Sr. Albuquerque e 2 homens que não reconheci. O que exatamente ouviu? Eles discutiam como usar Miguel para desviar a atenção de uma investigação federal sobre desvio de verbas. Falaram em simular um sequestro, em machucar a criança para tornar a história convincente. Carolina pausou, engolindo o nó na garganta. Um dos homens disse textualmente: cicatrizes deixam a história mais realista. Ninguém vai questionar pais desesperados. Um murmúrio percorreu o tribunal. Várias pessoas na plateia pareciam chocadas com a revelação. E qual foi sua reação ao ouvir isso? Soube imediatamente que precisava proteger Miguel. Ele era apenas um bebê inocente que eles estavam dispostos a sacrificar para salvar a própria pele. O advogado de defesa dos Albuquerque se levantou. Objeção, meritíssimo. A testemunha está fazendo interpretações pessoais. Negada, o juiz respondeu. Continue, senhora Carolina. Durante 2 horas, Carolina contou todos os detalhes daquela noite fatídica, da fuga, dos meses vivendo escondida.
Mostrou as fotografias dos documentos que tinha conseguido tirar, explicou cada evidência. Senhora Carolina, o promotor disse, o que a motivou a manter Miguel sob sua proteção, mesmo sabendo dos riscos pessoais? Carolina olhou para Eduardo e Miguel na plateia. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas sua voz permaneceu firme. Porque toda criança merece ser protegida por alguém que a ama de verdade. Miguel não tinha culpa dos crimes dos adultos ao redor dele. Ele merecia uma chance de crescer seguro e amado. E hoje, como está a situação de Miguel? Miguel está feliz, saudável, sendo criado em um lar cheio de amor. Encontrou uma família que o valoriza pelo que ele é, não pelo que pode oferecer. Quando Carolina voltou para seu lugar, Eduardo segurou sua mão e sussurrou: "Você foi perfeita." O momento mais tenso do julgamento veio quando o deputado Albuquerque foi chamado para depor. Ele negou todas as acusações, alegou que Carolina havia inventado tudo para chantagear a família. "Senhor Albuquerque", o promotor disse mostrando uma das fotografias tiradas por Carolina, "pode explicar este documento que mostra pagamento de R$200 mil ao juiz Ferreira pela agilização do processo de adoção? Esse documento é falso. Foi forjado pela acusação. E esta conversa impressa onde o senhor discute a compra de 3 crianças com idades entre 6 meses e 2 anos? Também falsa." Doutor Santos se virou para o júri. "Senhores jurados, temos aqui dezenas de evidências fotográficas, todas batendo com as datas e eventos descritos pela testemunha Carolina Almeida. Temos depoimentos de outros funcionários da casa confirmando detalhes específicos. Temos registros financeiros mostrando os pagamentos suspeitos." O advogado de defesa tentou descredibilizar Carolina, sugerindo que ela era uma chantagista oportunista, mas as evidências eram irrefutáveis. Durante o intervalo do julgamento, Eduardo, Carolina e Miguel saíram para tomar ar fresco no jardim do fórum. Foi lá que foram abordados por uma mulher de uns 30 anos, chorando. "Você é Carolina Almeida?" a mulher perguntou. "Sim. Meu nome é Sandra. Minha filha Júlia foi uma das crianças que os Albuquerque compraram ilegalmente há 2 anos. Sandra segurava uma foto de uma menina pequena, de cabelos cacheados. Graças ao seu testemunho, conseguimos localizá-la. Ela estava com uma família que não sabia que a adoção foi ilegal." Carolina sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. "Como ela está?" "Bem. Confusa, mas bem. Os pais adotivos são pessoas boas que foram enganadas também. Estamos trabalhando numa transição gradual." Sandra segurou as mãos de Carolina. "Quero que saiba que você salvou mais que Miguel. Você salvou minha filha e pelo menos outras 12 crianças que já conseguimos localizar." Naquele momento, Carolina entendeu que toda a dor, todo o medo, toda a incerteza dos últimos meses tinha valido a pena. O veredicto veio ao final da tarde. Pelos crimes de tráfico de crianças, corrupção ativa, formação de quadrilha e tentativa de lesão corporal contra menor, o tribunal condena José Roberto Albuquerque a 22 anos de prisão em regime fechado. A sala explodiu em aplausos. Carolina desabou em lágrimas nos braços de Eduardo, enquanto Miguel batia palminhas sem entender por que todos estavam tão emocionados. "Conseguimos", Eduardo sussurrou no ouvido dela. "Conseguimos, meu amor." Semanas depois, na varanda da casa de campo que tinha se tornado o lar permanente deles, Eduardo preparava uma surpresa. Tinha passado o dia decorando o jardim com luzes, flores e velas. Carolina achou que era apenas um jantar romântico comum. "Eduardo, está tudo lindo", ela disse, admirando a decoração. "Qual é a ocasião?" Eduardo se ajoelhou na frente dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. "Carolina, você mudou minha vida de uma forma que eu nem sabia que era possível. Transformou minha casa em lar, me ensinou o que é amor verdadeiro, me deu a família que sempre sonhei ter." Carolina cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Quer casar comigo? Quer construir oficialmente essa família que já somos no coração?" "Sim!" Carolina gritou, se jogando nos braços dele. "Sim, sim! 1000 vezes sim!" Miguel, que estava brincando no tapete próximo, começou a bater palmas e gritar: "Papai, mamãe!" como se entendesse que algo especial estava acontecendo. Eduardo colocou o anel no dedo de Carolina. Um solitário simples, mas lindo, escolhido com todo carinho.
Tem mais uma coisa, ele disse tirando um envelope do bolso. O que é? Os papéis da adoção oficial de Miguel. Se você concordar, a partir de amanhã ele será oficialmente Miguel Mendes. Carolina mal conseguia falar através das lágrimas de felicidade. Eduardo, você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Ele já é meu filho no coração há meses. Naquela noite, enquanto Miguel dormia no berço que Eduardo tinha montado no quarto deles, o casal se deitou na cama conversando sobre o futuro. Eduardo, Carolina disse, encostada no peito dele. Às vezes ainda não acredito que tudo isso é real. Por quê? Porque há alguns meses eu estava desesperada, sem esperança, achando que nunca conseguiria proteger Miguel. E agora? Ela pausou, procurando as palavras. Agora temos uma família, um lar, um futuro. Eduardo beijou o topo da cabeça dela. Carolina, você trouxe luz para a minha vida. Antes de vocês chegarem eu existia, mas não vivia. Agora cada dia tem sentido. O que vamos fazer com tanta felicidade? Ela brincou. Vamos compartilhar. Vou criar uma fundação para ajudar outras crianças em situações como a de Miguel. Vamos usar nossa história para fazer a diferença. Carolina sorriu, imaginando todas as possibilidades que se abriam diante deles. Acho que Miguel vai ficar orgulhoso quando crescer e souber que seus pais ajudaram outras crianças. Nosso filho vai crescer sabendo que amor verdadeiro significa proteger quem não pode se proteger. 2 anos depois daquele julgamento que mudou suas vidas, Eduardo acordou no sábado de manhã com o som de risadas vindas da cozinha. Era o dia do 3º aniversário de Miguel, e Carolina estava preparando um bolo especial enquanto o menino ajudava, lambendo a colher de mistura. Papai! Miguel gritou quando viu Eduardo aparecer na porta da cozinha. Aos quase 3 anos, ele corria por toda a casa, falava sem parar e tinha os olhos brilhantes de uma criança amada e segura. Bom dia, campeão, Eduardo disse, erguendo o filho nos braços. E bom dia, minha esposa linda. Carolina sorriu, ainda usando o avental cheio de farinha. O casamento deles havia acontecido 6 meses após o julgamento, numa cerimônia íntima no jardim da casa de campo, com apenas as pessoas mais importantes presentes. Marcos Ribeiro, doutora Amanda Costa, Sandra e sua filha Júlia, e outras famílias que tinham sido reunidas graças ao caso. O bolo está quase pronto, Carolina disse, dando um beijinho no marido. E você esqueceu que hoje também recebemos a visita da nova família? Eduardo sorriu. Nos últimos 2 anos, eles tinham criado a Fundação Miguel, uma organização que ajudava crianças vítimas de tráfico e adoção ilegal. A casa de campo tinha sido transformada em um centro de acolhimento temporário, onde famílias se reuniam e crianças encontravam novos lares. Como eu poderia esquecer? É nossa 15ª reunificação familiar. Miguel bateu palmas. Mais bebês! Eles riram. Miguel adorava quando outras crianças visitavam a casa. Para ele, era natural que sua família ajudasse outras pessoas. Nunca conheceu outro modo de viver. Às 2 da tarde, um carro parou na entrada da propriedade. Eduardo e Carolina saíram para receber os visitantes. Marcos e Fernanda, um casal de jovens pais que tinha perdido sua filha Sofia há 1 ano para o mesmo esquema criminoso que quase destruiu Miguel. A menina desceu do carro timidamente, segurando a mão de uma assistente social. Sofia tinha 3 anos agora, cabelos loiros e olhos grandes que pareciam ter visto coisas demais para sua idade. Sofia, Fernanda disse com voz embargada, se ajoelhando na altura da filha. Você lembra da mamãe? A menina hesitou por um momento, depois correu para os braços da mãe. Marcos se juntou ao abraço e os 3 choraram juntos no meio do jardim. Eduardo e Carolina observavam de longe, sempre emocionados com esses momentos de reencontro. Mamãe, por que você sumiu? Sofia perguntou com sua voz de criança. Mamãe não sumiu, amor. Umas pessoas ruins te levaram longe da gente. Mas agora você está de volta para sempre. Carolina limpou as lágrimas dos próprios olhos. Mesmo depois de presenciar muitas reunificações, ainda se emocionava com cada uma. Tio Eduardo, tia Carol! Sofia gritou, correndo na direção deles. Durante as semanas de preparação para o reencontro, ela tinha conversado por vídeo com eles várias vezes. Oi, princesa! Carolina disse, abraçando a menina. Como você está? Feliz! Meu papai e minha mamãe vieram me buscar.
Miguel se aproximou, curioso com a nova criança. Quer brincar? Pode, Sofia respondeu animada. Enquanto as crianças brincavam no jardim sob supervisão da assistente social, Eduardo e Carolina conversaram com os pais de Sofia na varanda. Não temos palavras para agradecer, Marcos disse. Se vocês não tivessem denunciado o esquema, Sofia ainda estaria perdida. Fernanda completou. Vocês nos devolveram nossa filha. Eduardo balançou a cabeça. Nós apenas fizemos o que qualquer pessoa decente faria. Quem merece os parabéns são vocês, que nunca desistiram de procurar. Eduardo tem razão, Carolina acrescentou. O amor de vocês por Sofia foi o que a trouxe de volta. Doutor. Amanda Costa chegou no meio da tarde para finalizar os papéis da reunificação. Ela havia se tornado uma amiga próxima da família, visitando regularmente a fundação e ajudando com os aspectos legais. Como está nossa pequena Sofia? Ela perguntou, vendo a menina brincando alegremente com Miguel. Adaptando-se bem, a assistente social respondeu. As sessões de terapia familiar estão funcionando perfeitamente. Carolina observou Sofia ensinando Miguel a fazer castelos de areia no pequeno parquinho que Eduardo havia construído. Era incrível como as crianças se recuperavam quando se sentiam seguras e amadas. Amanda, Carolina disse, como estão as outras crianças do esquema? Das 21 que conseguimos localizar, 20 já voltaram para suas famílias biológicas ou foram colocadas com famílias adotivas preparadas adequadamente. Apenas 3 ainda estão em processo de reunificação. Eduardo sentiu uma onda de orgulho e satisfação. 20 crianças de volta onde deveriam estar. Tudo começou com a coragem de uma babá que não conseguiu ficar calada diante de uma injustiça, Amanda disse, olhando para Carolina com admiração. No final da tarde, depois que a família de Sofia partiu para começar sua nova vida juntos, Eduardo e Carolina se sentaram na varanda observando Miguel brincar com seus brinquedos de aniversário. Carolina, Eduardo disse puxando-a para mais perto no banco de madeira. Posso te contar um segredo? Claro. Às vezes ainda não acredito que tudo isso começou com você batendo na minha porta numa noite de tempestade. Carolina riu. Eu estava tão desesperada naquela noite. Achava que ninguém no mundo se importava com o que acontecia comigo e com Miguel. E agora olhe ao redor. Quantas famílias foram reunidas? Quantas crianças estão seguras e felizes? Carolina olhou para o jardim onde placas pequenas marcavam cada reunificação familiar que tinham ajudado a acontecer. 20 placas, cada uma com o nome de uma criança que havia encontrado seu caminho de volta para casa. Eduardo, você acha que estamos fazendo diferença de verdade? Tenho certeza. Ele apontou para Miguel, que estava mostrando seus brinquedos para um cachorro vira-lata que haviam adotado recentemente. Olhe para nosso filho. Ele está crescendo sabendo que sua missão na vida é proteger quem precisa de proteção. Naquele momento, Miguel correu até eles com um desenho que tinha feito. Olha papai, olha mamãe. O desenho mostrava 3 figuras de palito, um grande, uma média e uma pequena, de mãos dadas embaixo de um arco-íris. Escrito com letras tortas estava, Minha Família. Está lindo, filho, Carolina disse abraçando Miguel. Você desenhou todos nós. E o cachorro? Miguel apontou para uma forma que poderia ser interpretada como um animal de 4 patas. Eduardo riu. Claro, e o Thor também. Enquanto Miguel voltava para suas brincadeiras, Carolina ficou observando o desenho. Eduardo, tenho uma notícia para te dar. Que notícia? Carolina sorriu nervosamente. Fui ao médico ontem. Eduardo sentiu o coração acelerar. Estou grávida. Por um momento, Eduardo ficou em silêncio total, processando a informação. Depois, um sorriso enorme se abriu no seu rosto. Sério. Miguel vai ter um irmãozinho ou irmãzinha? Eduardo a beijou com paixão. Depois gritou de alegria. Miguel, vem cá, campeão. O que foi, papai? Você vai ser irmão mais velho. Miguel franziu a testa, não entendendo completamente. Como assim? Significa que vai ter um bebê na nossa casa. Carolina explicou. Um bebê que vai ser seu irmão de verdade. Legal! Miguel pulou animado. Posso ensinar ele a brincar? Claro que pode, Eduardo disse, erguendo o filho. Você vai ser o melhor irmão mais velho do mundo. Naquela noite,
Depois de colocar Miguel para dormir, Eduardo e Carolina ficaram na varanda conversando sobre o futuro. Uma nova vida, Eduardo disse, colocando a mão na barriga ainda lisa de Carolina. Nossa primeira criança biológica. Nosso segundo filho, Carolina corrigiu. Miguel sempre será nosso primeiro. Eduardo sorriu. Tem razão. E este bebê vai crescer com um irmão mais velho que vai ensinar o valor de proteger quem precisa. Eduardo, às vezes penso como seria nossa vida se naquela noite você não tivesse aberto a porta. Não quero nem imaginar. Seria uma vida sem propósito, sem amor, sem família. Carolina encostou a cabeça no ombro dele. Você salvou minha vida naquela noite. Não, amor. Você salvou a minha. Você e Miguel me mostraram o que realmente importa na vida. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as estrelas. Do quarto de Miguel, vinha o som suave de uma música de ninar que tocava no seu celular. A mesma música que Carolina cantava para ele durante os meses difíceis da fuga. Eduardo, Carolina disse baixinho. Obrigada. Ah, por quê? Por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Por lutar ao meu lado. Por me dar uma família de verdade. Eduardo beijou o topo da cabeça dela. Obrigado você por ter a coragem de bater na minha porta naquela noite. Por confiar em mim. Por transformar minha casa em lar. Miguel apareceu na porta da varanda, segurando seu ursinho de pelúcia, com os cabelos bagunçados de sono. Não consigo dormir, ele disse com voz sonolenta. Vem cá, amor, Carolina disse, estendendo os braços. Miguel se aconchegou entre os pais, e os três ficaram ali, abraçados, observando a noite tranquila. Era a imagem perfeita de uma família que tinha vencido todas as adversidades através do amor. Papai, Miguel sussurrou quase dormindo. Você vai amar o bebê tanto quanto me ama? Vou amar vocês dois infinitamente, Eduardo respondeu. Cada um do seu jeito especial. Bom, Miguel murmurou, fechando os olhos. Porque eu vou proteger o bebê como vocês me protegeram. Carolina e Eduardo trocaram um olhar emocionado. Seu filho estava aprendendo a lição mais importante de todas. Amor verdadeiro significa proteger quem amamos. E ali, naquela varanda, sob as estrelas, eles sabiam que tinham construído algo muito maior que uma família. Tinham construído um legado de amor, coragem e proteção que se estenderia por gerações. Fim da história.